Boa noite a todos os irmãos. Muita paz, muita luz. Que as bênçãos de nosso emissário divino, nosso Senhor, o Senhor dos nossos destinos, de todo e cada habitante do planeta Terra, Jesus Cristo, possa estar conosco. Que nós possamos absorver a luz excelsa que emana de seu abençoado Evangelho, que propicia cada um de nós a nossa reforma íntima e moral, a fim de que possamos a cada momento sermos hoje um pouquinho melhor do que ontem e, consequentemente, amanhã melhor do que hoje, a fim de que possamos um dia, cumprindo os nossos deveres e obrigações diante da nossa própria consciência, diante do próximo e diante das leis divinas, sermos integrais nos nossos compromissos universais, dentro do que Deus designou para cada alma do universo, a fim de que possamos ser, não obstante as nossas limitações intelecto-morais, sermos propagadores de tudo aquilo que é necessário para o agradecimento da criatura humana, nesse mundo que teima em permanecer nas sombras. Quando falamos sobre morte, precisamos entender a dificuldade pela qual nós temos de encarar a morte e a existência. E então o Espiritismo, cumprindo seu papel como desígnio do Criador, baseado no ensino do Cristo, como está descrito no livro de João, que conhecereis a verdade vos libertará, nos propicia a nossa localização dentro da criação. E então o nosso codificador, que o que é codificar é trazer à luz aquilo que estava escondido, desvendando os mistérios das verdades universais pelas vozes dos Espíritos. Ele deixou no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, debruçando sobre a mensagem do Cristo, as muitas moradas na casa de meu Pai, trazendo-nos um contexto de que nós estamos dentro de uma catalogação de mundos habitados. E ele então descobriu que nas leis divinas, os espíritos catalogaram o universo no que tange as moradas, ou os nossos planetas, os nossos mundos, em 5. Mas o nosso objetivo aqui não é destrinchar sobre essas questões, mas é apenas para nos situar dentro da criação divina. Segundo os espíritos superiores, nós estamos no mundo que ele é catalogado como um mundo de provas e expiações. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Para revelar que no nível de 5, nós estamos apenas no segundo nível dos mundos, onde temos ainda muita coisa a aprender dentro da criação. Você não entendeu o que eu quis dizer? Então vou traduzir numa imagem. Essa. Deixai vir a minhas criancinhas a receber o Cristo. A pergunta que eu faço é: em que planeta Jesus estava quando ele disse essa frase? No planeta Terra. Então, para aquele desavisado, porque o Cristo nunca falava nada que não tivesse um cunho universal. O revelador das leis divinas para o habitante do planeta Terra, Jesus então utilizou esse momento para nos ensinar. E essa criança não é apenas do ponto de vista biológico. Essa criança aqui é Cristo demonstrando a nossa infância espiritual dentro do universo. Por isso nós temos dificuldades em entender muitas coisas dentro da criação divina. De entender Deus.
entender nossos sentimentos, entender algumas coisas que fogem de nós não temos controle algum. E a existência física é uma delas. Então nós precisamos entender que nós somos essa criança, onde temos um caminho muito longo a percorrer. Não é um caminho de 100 nem de 1000 anos, mas um caminho de milênios. Estamos ainda em nossa infância espiritual. Fazem 2000 anos que Jesus deixou o seu evangelho, cuja base é amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós ainda não conseguimos. É a comprovação de nossa maturidade espiritual. Jesus, então, como sendo o nosso guia e modelo, o ser que Deus designou para guiar os nossos destinos, o ser que Deus designou para moldar o destino de todo um planeta, ele deixou uma promessa. A promessa de um outro Consolador. Ele disse que ele iria ao Pai e rogaria que ele enviasse um outro Consolador. Por que um outro Consolador? Porque ele já era um. Mas e qual é o papel de um Consolador? Simples, esclarecer. Consola-se quando se esclarece. Isso é um fato. E então Jesus, ele prometeu que enviaria um outro Consolador. Em 18 de abril de 1857, eis que Allan Kardec, o missionário do Cristo, lança o Livro dos Espíritos. Aí tem um ponto importante. Não foi apenas o lançamento de um livro. 18 de abril de 1857 é a materialização do Consolador prometido pelo Cristo no planeta Terra. Estava iniciado a era do Consolador. Estava iniciado a era do Espírito imortal. Porque na entrecapa do Livro dos Espíritos, você abre, está lá os princípios da doutrina espírita. E dentro dos princípios está o quê? Imortalidade da alma. Primeiro ponto. Imortalidade da alma. Somos espíritos imortais. Parece algo tão normal, mas se nós observarmos o comportamento do habitante do planeta Terra, é uma verdade que não foi assimilada. Se o habitante do planeta Terra internalizasse essa verdade, o nosso mundo daria um salto de qualidade extraordinário. Se eu sou imortal, por que guardar rancor? Se eu sou alma imortal e o meu irmão é alma imortal, por que guerra? Por que apego ao que é passageiro se eu sou imortal? Porque o que é material é passageiro. Por que apego demasiado? Porque existe um cuidado, mas existe o apego demasiado, que é outra coisa, ao meu corpo. Por que tanta exacerbação ao corpo físico se eu sou uma alma transitória no corpo físico? Por que a loucura e insanidade pelo dinheiro, pelo poder? O que faz o Emerson, se é uma alma imortal, desviar dinheiro da merenda escolar? Do transporte escolar? Da saúde? Da educação? Não sou espírito imortal? Por que essa loucura, então? É a prova que nós não assimilamos essa verdade. Segundo ponto, a natureza dos espíritos. O que é o espírito? Porque a passagem de que é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu tem outro sentido. Passa a ter um outro significado. Porque a alma não leva nada material. E por que que ainda assim, sem nada material, corpo, carro,
casa, por que eu ainda assim não consigo entrar no reino dos céus? Porque existem pesos que estão nas questões morais em virtude da natureza dos espíritos. Orgulho, egoísmo, vaidade. São pesos demasiados que impedem a alma de adentrar ao reino dos céus. As suas relações com os homens. Existe relação entre o homem físico e o espírito? Existe. Esses são os princípios da doutrina espírita. Mas isso não é uma verdade nova que o Espiritismo está trazendo. Porque na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos responderam: na consciência. Aí Kardec faz uma pergunta: mas espera aí, questão 621A. Haja visto que o Espírito carrega a lei de Deus na consciência, para que uma nova revelação? Para que Moisés, gente? Para que Jesus? Para que o Espiritismo? Resposta: porque o homem esqueceu e menosprezou a lei, e Deus quis que ela fosse lembrada. Sabe quem provou a imortalidade da alma? Sabe quem mostrou a natureza dos espíritos? E as suas relações com os homens? Nós sabemos. Aqui, ó. Não é novidade. Por isso que o Espiritismo é cristianismo redivivo. O Espiritismo não veio falar nenhuma novidade. Ele veio relembrar os ensinos do Cristo, destrinchando, esclarecendo conforme o nosso nível que havíamos alcançado, intelecto e moral. E a mensagem de Mateus está claro, ele não está mais aqui. Na questão 625, quando Kardec indaga quem Deus tem oferecido como guia e modelo para a humanidade, os Espíritos responderam: Jesus. E Kardec, em sua nota, ele exalta: a doutrina que Jesus ensinou é a mais pura expressão da lei do Senhor. De todos os seres que por aqui passou, nenhum soube expressar de forma tão divina as leis de Deus do que Jesus. E Jesus demonstrou no terceiro dia da crucificação a imortalidade da alma. Claro que nós não compreendemos, assim como muitas coisas, pelas sombras que nós alimentamos ao longo das eras, que nos cega para ver a verdade que é patente. É uma verdade incontestável. Jesus passou 40 dias após a crucificação, andando, conversando, orientando e ensinando os discípulos. 40 dias. E aí ele subiu aos céus. Para que isso? Para comprovar a imortalidade da alma. E ainda asseverou: estarei convosco até a consumação dos séculos. Tem uma noção do que é essa promessa, gente? Estarei convosco até a consumação dos séculos. O tempo passa, mas a promessa do Cristo permanece. E então, o Espiritismo, em suas obras subsidiárias, no livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz, psicografia do Chico, ele inicia no seu prefácio: a vida não cessa. A vida não cessa. Você sabe qual é a maior decepção do suicida? Essa é a verdade. A vida continua. E o suicida descobre isso pela forma mais triste. E ele se decepciona duas vezes, por quê? Porque primeiro a vida não cessa, e o segundo, o problema pela qual ele cometeu o ato também não deixa de existir. Duas vezes decepção. Então, meus irmãos, é simples. Se você internalizou isso, se você compreendeu que a vida não cessa, que a vida continua, é uma verdade que o Consolador prometido pelo Cristo assevera.
demonstrado pelo Cristo após o terceiro dia da crucificação, você pode se levantar e ir embora. Porque você compreendeu a mensagem dessa noite. A vida não cessa. Se a vida não cessa, para que revolta? Se a vida não cessa, para que o desespero? Se a vida não cessa, para que o desalento? André Luiz continua dizendo que seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Se a morte, como a humanidade que acredita nas crenças do materialismo fosse verdade, o mal seria vitorioso em todos os cantos do mundo. Quer entender problemas transcendentes do infinito? O que fazer com aquele filho que nunca resolveu os problemas de relacionamento com o pai? A morte chega. O que acontece agora? Resolva esse problema. Resolva o problema daquela mãe que o filho foi trocado, foi roubado na maternidade. Resolva esse problema. A morte chegou. O problema foi resolvido? Não foi. Isso são questões transcendentes do infinito. Por isso que há necessidade da vida continuar. Porque existem problemas transcendentes que só no infinito elas podem ser resolvidas. Somente o infinito nos propiciará uma compreensão correta da morte. Mas, acima de tudo, da existência. Por isso que nós vemos, e nós tivemos esse presente maravilhoso da cinematografia, quando eles trouxeram, traduzindo o livro Nosso Lar, esse filme Nosso Lar. Permitiu o Senhor, está lá no capítulo do livro Nosso Lar, Umbral. Permitiu o Senhor se erigisse em muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Sabe o que é isso, gente? Misericórdia divina. Porque o André Luiz ele descobriu que aquele ser que não está preparado para morrer não está preparado para viver. Traduzido, sabe qual frase? Nessa aqui. Amanhã eu posso morrer, estudar para quê? Se amanhã eu posso morrer, trabalhar para quê? Estudar para quê? Perdoar para quê? Se amanhã eu posso morrer, então tenho que aproveitar a vida no aqui e agora. Por quê? Porque não está preparado para morrer. E aí a misericórdia divina cria colônias como essa, para ensinar a gente, para ver se a gente um dia vira gente. Chico deixou uma frase a seguinte: uma das maiores decepções da criatura humana ao chegar do outro lado é quando ela descobre o tempo que ela desperdiçou. Imagine você ter uma vida inteira e chegar do outro lado, saber que desperdiçou cada segundo. Que você deveria ter sido isso ou aquilo e você não chegou nem perto do que você deveria ter sido, como filho de Deus. O que eu deveria ter sido? Imagine essa pergunta quando chegarmos do outro lado. O que eu deveria, o que eu poderia ter sido e eu não fui? Essa é a decepção de muitos. E aí Chico, perguntaram para Chico assim, Chico, defina-nos a morte. E aí Chico definiu o quê? Mudança completa de casa. Ponto. Você só muda de residência. E a minha personalidade? Não muda. Os meus amores? Não mudam. Os meus ódios? Não mudam. Minha forma de pensar? Não muda. Mudança completa de casa. Ponto. E o resto? Continua do mesmo jeito. E aí Chico vem o quê? Informar que é o tema de nossa palestra, que é a saudade
É uma dor. Tanto para quem fica, como para quem vai. E aí essa é uma imagem na casa de oração, que é a casa espírita que Chico trabalhava, que trabalhou de forma formidável durante seus 70 anos. Como missionário do Cristo, como ele mesmo asseverou, a caneta do mundo espiritual. E aí você sabe que cada pessoa dessa quer consolo. Só isso. Essas pessoas iam atrás do Chico, atrás de consolo. Por um ente que partiu. E aí esse símbolo aqui do coração, que é universal, na verdade, eles são dois corações num. Não sei se vocês sabiam disso. Então esse símbolo universal do coração, na verdade, eles são dois corações ligados. Por quê? Simples. Porque um coração, ele só bate em função de outro coração. Dentro da criação divina não faz sentido um coração bater por si só. Ele bate em função de outro coração. Na questão 385 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou. E aí os Espíritos desenvolveram com relação à questão da mãe do sentimento, eles falaram assim, o amor de mãe, ele é o maior amor que um ser possa ter por outro. O amor de mãe é o maior amor que um ser possa ter por outro. Na questão 69 ele complementa. O amor de mãe, ele ultrapassa a morte e segue na vida espiritual. Por isso que a saudade. Porque só quem sente saudade é quem ama. Ele é uma dor tanto para quem fica, como para quem vai. Sendo assim, é uma matemática simples. Se o maior sentimento que um ser possa ter por outro, que é o amor, é de uma mãe para com seu filho, adivinhe qual é a maior dor da terra? É a perda de um filho. Qual é o nome da dor quando você perde seu companheiro? Você fica o quê? Você perdeu seu marido, você ficou o quê? Deu o nome. Qual é? Viúvo, né? Quando você perde sua esposa, você fica o quê? Quando você perde seu pai, você fica o quê? Órfão. E quando você perde um filho? Nem nome tem essa dor. É uma dor que nem sequer tem nome. E dói aonde? Dói tudo. E aí existe uma lenda de que, olha, com o tempo, o seu luto vai desaparecer. Não desaparece. É uma dor que você coloca em algum canto, no campo, seu campo mental, ele fica ali. Não desaparece nunca. Então existem relatos que, por exemplo, existe o primeiro passo do luto ao choque, da perda. Sabe por que não desaparece? Porque você fica torcendo para a campanha tocar. As contas continuam chegando no nome do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Pessoas que não sabiam que seu ente querido está desencarnado continuam mandando mensagem perguntando por ele. Como é que desaparece? Não desaparece. Existe o segundo ponto do luto, que é resumido numa frase assim: meu filho deveria estar passando por isso. Sabe qual é a situação? Meu filho era para estar se formando agora. Meu marido era para estar se aposentando agora. Amanhã seria o aniversário da minha mãe. Quando veio um casamento, meu filho era para estar se casando agora. Aonde que desaparece? Não desaparece. Dentro disso tem
Aquilo que meu ente querido poderia estar passando agora tem aquilo que eu, junto com ele, deveria estar passando. Era para eu estar agora na formatura do meu filho. E ele vê uma criança passando e ele fala assim, esse poderia ter sido meu neto. É a vida que ele poderia ter tido com o ente querido. Percebemos que não desaparece nunca? Não desaparece. Por isso que Chico, então, ele deixa esse recado. Para que tenhamos muito cuidado e não transformarmos a nossa lágrima de saudade em lágrima de revolta. Tomemos muito cuidado. Porque a revolta, ele prejudica o ente que está do outro lado. Por quê? Porque a vida não cessa. Estamos ligados pela eternidade, pelo coração, pelos sentimentos. O que eu sinto, meu ente querido também sente. Então, quando eu me revolto, porque muitas vezes o pai pensa assim, porque ele se culpa pelo que aconteceu pelo filho. Se eu não tivesse deixado meu filho ir para a festa, isso não teria acontecido. Se eu tivesse levado meu filho para a escola, isso não teria acontecido. Se eu tivesse mal cuidado e atenção com meu filho, isso não teria acontecido. Que é um problema social que estamos tendo quando, em virtude da problemática das redes sociais, crianças estão se suicidando e os pais se culpam por não ter tido mau controle sobre a vida virtual do filho. Mas é algo que você não tem controle algum. E tenhamos essa plena consciência que a vida não cessa. Todos nos reencontraremos um dia. Esse afastamento ele é temporário, porque faz parte do processo evolutivo. O Evangelho segundo o Espiritismo esclarece que na condição evolutiva que nos encontramos, precisamos das trevas para termos consciência da luz, da enfermidade para valorizarmos a saúde e, com certeza, da morte para compreendermos a vida. É temporário o afastamento. Sabendo que nós nos encontraremos e que a saudade não é um mal, ela é fruto do amor que nós temos um pelo outro. Para concluirmos a mensagem, tem uma pequena história que envolve o Chico. E aí existia uma mãe que chegou porque a casa da oração era pequena, tinha espaço limitado, e para que você tivesse acesso à casa, você teria que chegar cedo e tinha uma senha. Porque aos 57 anos o Chico passou a um passo na missão dele, que era exatamente o contato com a dor permanente dos entes queridos que se foram. E aí chegou uma mãe, a última, recebeu a senha. Chegou a outra mãe desesperada, com a esperança de receber uma comunicação do filho. Desesperada, em prantos. A outra mãe observou a mãe, se conduiu da situação e deu a senha dela. Porque somente uma mãe entende uma outra mãe. Somente uma mãe que perdeu um filho entende a gravidade da perda e a dor da outra mãe que perdeu seu filho. E aí começa a sessão. Primeira mensagem do Chico, de quem é? Do filho da mãe que deu a mensagem, que deu a senha. Ele dizia, mamãe, eu estou aqui porque eu estou muito orgulhoso da senhora. Nem era para eu estar aqui. Eu estou aqui carregado. Os amigos da espiritualidade foram lá me pegar. Pelo que a senhora fez. Eu estou aqui para dizer que eu amo muito a senhora. E que eu estou muito orgulhoso da senhora. Essa mensagem é uma prova da imortalidade da alma. E que estamos ligados pelo laço do amor até o infinito. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado e boa noite.